Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, conversei com Jéssica Carpim. Ela falou sobre como fazer a implementação de métodos ágeis, o que acaba funcionando na prática, o que não funciona, enfim, as experiências dela no mundo ágil. Então, confira nosso bate-papo logo após a vinheta. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com a Jéssica Carpim. Jéssica, muito obrigado aí por aceitar esse bate-papo. Seja bem-vindo ao nosso café. Se apresenta aí para o pessoal, quem é você, de onde você veio? Obrigada, Felipe. Primeiramente, queria super agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui. E falando um pouco de mim, né? Sou a Jéssica, né? Sou uma agilista ainda em transição de carreira, né? Falo que estou em transição de carreira e uma agilista sempre em construção, né? Sempre em construção porque a gente sempre tem algo a aprender, principalmente na nossa área. A gente sempre tem coisa para se atualizar, né? E quando eu falo em transição de carreira, é porque eu sou originalmente da área de TI, né? Continuo na área de TI, mas agora mais na área de gestão, né? Iniciei ali como analista de sistemas, mas aquela coisa da gestão estava sempre sempre em mim, aquela sementinha, né, que foi plantada. E beleza, atuando ali na área de TI, resolvi buscar conhecimento, né? Então, eu falei, poxa, eu gosto de gestão, mas não basta gostar, né? Preciso buscar um conhecimento. Foi ali quando eu decidi fazer a pós. Inclusive, Felipe foi meu professor aí, grandes conhecimentos, grandes histórias. Bom, foi me especializar, né? Fazer a pós-gestão de projetos. Já realizei a transição de carreira. Hoje eu atuo como Agile Master na Serasa e nunca parar de estudar, né? Então, continuo hoje na área de TI, como gestão, e estou cursando mestrado em ciência da computação, né? Então, continuo ali nessa área, tá? Bom, queria falar um pouquinho aí para vocês sobre agilidade, como tem sido minha jornada ali, né? Principalmente no dia a dia de trabalho. Então, como eu disse para vocês, né? Uma agilista em construção, né? Por que eu falo em construção? Porque eu acredito muito que a gente precisa ali construir a nossa caixinha de ferramentas, né? E quando eu falo caixinha de ferramentas, é estudar diversas metodologias e muitas vezes pegar uma coisa ou outra, uma ferramenta ou outra para construir, não construir uma metodologia, né? Mas construir um método ali para o seu dia a dia, para a situação, para o cenário que você tem, tá? Então, foi uma frase bem legal que eu escutei ali de um dos professores da pós, inclusive, que nem tudo é prego, né? Que, na verdade, é uma frase adaptada que vem lá do Maslow. E por que nem tudo é prego, né? Porque tem diversas situações, e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Por exemplo, na maior parte da minha carreira, eu trabalhei em projetos de sustentação. Já como analista de sistemas, trabalhei em vários projetos com sustentação, e hoje continuo atuando com sustentação. Então, muitas vezes não vai dar para você utilizar, por exemplo, o Scrum no método redondinho, né? O cenário de atuação de uma equipe de sustentação, muitas vezes, é muito caótico ali no dia a dia. Não tem como você fechar uma sprint e falar, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Não, vão chegar incidentes, coisas urgentes, e você vai ter que dar aquela prioridade, né? E, e aí, como é que você prioriza e desprioriza, passa isso para as pessoas, que ferramenta você vai utilizar, de repente você programar uma cerimônia naquele dia, não vai dar para você fazer. Muitas vezes, a cerimônia, a gente decide seguir o Scrum, mas sabe que todas as cerimônias do Scrum fazem sentido para aquela realidade? Né? A gente, por exemplo, na nossa equipe, a gente foi pivotando várias coisas, que é uma coisa que a agilidade prega, né? Experimentação. Então, muitas vezes você vai chegar no projeto, né? Uma equipe, você precisa, antes de tudo, entender o momento da equipe, né? O fator cultural é muito importante. Então, muitas vezes você quer que a equipe use determinada metodologia, determinada ferramenta, e a equipe não vai aceitar bem aquilo. Você tem que entender por quê. Pode ser por tentativas frustradas do passado, porque não usaram da melhor forma a ferramenta. Então, você precisa entender todos esses aspectos, né? Então,
uma dica legal, né? Então, que eu queria passar para vocês, que assim, depois de testar muita coisa, né? A gente pivotou muita coisa dentro da nossa equipe. Então, por exemplo, hoje a gente faz uma retro a cada 2 meses. Por que a gente faz uma retro a cada 2 meses? Porque a quantidade de coisas que acontece na nossa equipe é muita coisa por semana. Então, ao final da semana, a gente faz uma cerimônia que a gente chama de bora finalizar a semana. Nesse final da semana, a gente elenca todas as coisas e dá a oportunidade de todo mundo falar, a gente celebrar as nossas vitórias, ver o que foi dificuldade, o que pode melhorar. Beleza, então, a gente não deixa esfriar nenhum assunto. Na semana mesmo, a gente entende sobre isso e faz um resumo ali e fecha o assunto. Ao final desse ciclo aí de 2 meses, a gente pega esses itens resumidos, né, e faz um bem bolado, a gente faz um fechamento com isso. Para nós funciona muito bem, né? Quando a gente fazia a retro, não dava esse mesmo sentido. Então, dessa forma que eu quero falar para vocês que muitas vezes vocês vão precisar de adaptação. Você vai tentar rodar o Scrum lá, por exemplo, e no nosso caso não funcionou. Tem muita coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo e aí aquilo se perde, né? Porque o que a equipe mais precisa entender, e você como agilista, né, como gestor ali da equipe, precisa entender que no final do dia o que vale é o que você entrega de valor para o cliente, né? Exato. Então, não adianta você começar a fazer um monte de coisas em vão ali, fazer por fazer, fazer porque está prescrito e isso não entregar valor nenhum ao final do dia. Eu acho que é só complementando, né? É legal aí que você mencionou sobre entender a realidade, vamos dizer assim, da equipe. Vocês até colocam um nome específico, né, para essa retro, né, que você comentou. Eu acho que isso cria uma identidade no time também, o que ajuda bastante, né, a não ser aquela coisa padrão, né, aquela coisa vinda de mercado só. Então, eu acho interessante, né, porque você não aplica o método do jeito que ele é, mas também você entende a equipe, né, como você falou aí de ter uma ferramenta para resolver o problema, né? Exato. E aí, utilizar, né? Quando eu falo utilizar, coisas que realmente façam sentido. E o time precisa entender o sentido de cada coisa. Se o time não comprar a ideia, muitas vezes, por que as pessoas do time acabam não utilizando uma ferramenta ou seguindo uma cerimônia? Porque elas não entendem o sentido, né? Uhum. E realmente, se você comprar uma coisa, você não sabe para que ela serve, você vai usar? Não vai, né? Então, uma coisa simples, por exemplo, a daily. As pessoas precisam entender o sentido da daily, entender por que a gente fala que precisa ser em 15 minutos. Talvez seja menos, dependendo do número de pessoas, e claro, você vai ver lá na metodologia que está prescrito por quê. As pessoas precisam entender o básico. Então, por que eu faço a daily? Por que tem que ser rápido, né? Por que tem que ser sucinto? Todo mundo precisa tá inteirado do que o outro está fazendo. Eu preciso escutar o que o outro está fazendo, porque de repente ele está com uma dificuldade que eu também estou, eu posso ajudar ele, ele pode me ajudar. Então precisa ser rápido. Se você se aprofunda muito num assunto técnico, aquilo se torna maçante, um já não sabe mais o que o outro está fazendo. Então é simples o objetivo, mas a sua equipe sabe disso, É. né? E sem contar que elas, ao contrário também, né, que eu já vi bastante, né, certamente você já viu aí também, que é criar daily meeting, mas que se torna reunião de trabalho. Então, fica ali tempos e tempos tentando resolver o problema, onde, na verdade, é um posicionamento, né, só para as pessoas ali se situarem da situação, entenderem, apontarem ali os principais riscos, e não se tornar aquele negócio uma reunião longa demais, que atrapalha todo o time, né? Às vezes tem pessoas que estão na reunião que nem precisariam estar, por exemplo, né? Eu acho importante você estipular o espaço, né? Então, a gente percebeu que isso estava acontecendo muito na equipe, então o que a gente decidiu fazer? Beleza, as pessoas precisam entender, principalmente agora em pandemia, né? Porque é diferente quando estava todo mundo ali no presencial e você precisava tirar uma dúvida, né? Seu colega estava do lado e vocês interagiam. Ali com o home office acabou ficando um pouco diferente, de novo, a gente teve que adaptar essa interação. Então, as pessoas você tem que materializar algumas coisas, mesmo que estejam remotamente. Então, a gente fala, olha, vamos fazer a dele aqui, se a gente vê que tem que aprofundar algum assunto, beleza, o espaço está aqui, a sala está aberta, a gente terminou a dele, quem precisa conversar, fica aqui. Uhum. Então, deixar muito claro isso para as pessoas. Então, a gente está materializando um espaço, né?
E nós, como agilistas, nós temos que ser guardião da metodologia, mas guardião para ter o by the book? Não, guardião para fazer, ter o senso das coisas. Então, as pessoas começam a se estender, você tem que ter autoridade para falar, gente, vamos parar por aqui, depois a gente continua, o espaço está aqui materializado, depois vocês conversam sobre essa parte mais técnica e se aprofundam. Então, a gente precisa ter essa percepção e a equipe precisa de alguém que faça isso, e a gente está aí para isso, tá? Sim, e até puxando um gancho nessa afirmação que você fez, né? Conta aí para nós, de tudo que você viu, alguma ferramenta que você vê na teoria que faz sentido, funciona bem, vamos dizer, by the book, e outra que talvez você viu nos cursos, viu por aí, mas a hora que você foi aplicar aí nos times, acabou não rolando muito bem, seja um comportamento, uma ferramenta, enfim. O que você poderia contar aí para o pessoal? Olha, o Kanban, né, funciona muito bem. Quando eu falo Kanban, tem diversas ferramentas para você utilizar o Kanban. Acredito aí para quem trabalha em grandes empresas, o Gira, né, funciona muito bem. E outro ferramenta / comportamento, né? No caso aí, para quem quer se identificar aí que trabalha com sustentação, não dá para rodar o Scrum redondo como a gente espera, né? Embora eu goste muito, seja muito fã da metodologia, você tem que fazer determinadas adaptações. Claro, pode ser que você trabalhe numa outra perspectiva de sustentação. Na que eu trabalho hoje, nós temos essas adaptações. Então, é ferramenta / comportamento aí. Uhum, legal. E depois de toda essa história aí que você contou, eu acho que é super legal, porque certamente tem pessoas aqui que estão nos assistindo que se identificam com isso, né? Então, talvez trabalhem também com sustentação, talvez também esteja nesse momento de estudar um pouco sobre a agilidade. Eu queria perguntar, né, sobre se você fosse começar de novo, vamos dizer assim, ou se você tivesse alguém que você pudesse ali dar algum conselho, alguma coisa. O que você falaria para essa pessoa? Estudaria alguma coisa? É uma certificação? É um curso? Enfim, o que você passaria para essa pessoa? Primeiramente, assim, o que a gente precisa ter em mente, assim, é que não tem uma receita pronta, né? Mas o que eu faria, né? De novo, lá no começo eu falei, vamos construir a nossa caixinha de ferramentas. Então, sim, né? Eu recomendo você estudar, sim, o PMBOK, estuda o Scrum Guide, Management 3.0, ajuda muito principalmente para entender esses fatores culturais, o momento que a equipe está passando, estuda o SAFe, estuda um pouco aí de cada metodologia, se você tiver a oportunidade, faz uma pós, tira uma certificação ali, se você for atuar mais como Scrum Master ou como PO, investe nisso, né? E a partir disso, não fica engessado em uma metodologia. Entende o contexto da equipe, se você conseguir conversar, de repente, se você está entrando numa equipe que já existe há um tempo, converse, entende o contexto. Se você está entrando numa empresa aí, tenta se aliar. Às vezes as empresas têm chapters de agilidade, conversa com essas pessoas para entender o histórico da empresa, isso pode influenciar muito na sua equipe. Então é isso, constrói essa caixinha de ferramentas, entende um pouco ali de cada metodologia e conversa com os agilistas das outras equipes. Muita coisa do que eles podem ter passado, você vai conseguir trazer ali para o seu dia a dia, vocês vão se ajudar. Eu acho que essa aliança dentro da empresa, dentro das equipes, é muito importante. Acho que criar esse networking, né, que principalmente a equipe de agilidade, né, o pessoal de agilidade aí, eles são bastante solícitos, né, para trocar informações, para conversar. Eu acho que isso é bem importante, até para trocar experiências, né, entre as empresas e situações, e vai ajudar, né, a crescer a comunidade como um todo. Jéssica, obrigado aqui por esse tempo, obrigado por contar a sua história aqui para todo mundo. Queria deixar aí um espaço para as considerações finais, saber como as pessoas te procuram, enfim. Obrigado e passo a palavra. Hein? Beleza, agradeço de novo, né, a oportunidade. Fico aí aberta para quem quiser vir conversar sobre as diversas realidades aí de projetos. Se eu tiver alguma coisa para passar, vou ficar muito feliz em ajudar. Vocês podem me procurar no LinkedIn, Jéssica Carpinhamber da Alessandro no LinkedIn. Vocês podem me procurar no Instagram como @jcarpim, vocês vão me encontrar lá também.
Então, fiquem à vontade para me procurar aí nos diversos canais, vou ficar muito feliz em ajudar, ficar sabendo das experiências de vocês, afinal, a gente sempre tem algo aí a aprender, a enriquecer para o outro. Legal, obrigado, Jéssica. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário as suas redes para que as pessoas achem, né? E como você mencionou, né? Criar essa rede, essa conexão entre as pessoas, eu acho que é fundamental. Então, obrigado, Jéssica. Até mais, hein? Obrigada, tchau, tchau.